M. Carmichael. Capítulo 3. Uma voz na fonte. Demorou um tempo para que as pessoas se acalmassem, mas a vida na casa da família Carmichael aos poucos tomou um novo rumo. Contudo, uma coisa não mudou. Os pais de M eram cristãos convictos e, embora o senhor Carmichael agora estivesse morto, todos os domingos a senhora Carmichael continuava a levar as crianças para a igreja presbiteriana na rua Rosemary. A família caminhava para a igreja vestida com as melhores roupas. Ao caminhar para casa, M e seus irmãos, Norma e Ernest, gostavam de andar na frente da mãe e das outras crianças. Em uma dessas caminhadas para casa, depois do culto na igreja, aconteceu algo que mudaria por completo a vida de M. Era um dia frio e triste e o Dr. Park, o pastor da igreja presbiteriana na rua Rosemary, havia pregado um sermão bem longo. Depois de 1h30 sentada na igreja fria, toda a família Carmichael estava ansiosa para chegar em casa e se aquecer ao calor do fogo na lareira da sala. Como de costume, M, Norma e Ernest saíram na frente. Eles atravessaram as ruas de volta para casa quando uma velha mendiga saiu cambaleando de um beco lateral. Suas roupas estavam esfarrapadas e seus pés estavam envoltos em tiras de trapos entupidas de lama. Em um saco de carvão velho que ela carregava nas costas, havia vários pedaços de madeira e galhos. A velha senhora estava encurvada sob o peso da carga que levava. Enquanto a mulher tropeçava, M e seus 2 irmãos pararam e olharam para ela. Apesar dos problemas financeiros do pai, as crianças da família Carmichael cresceram com muito mais dinheiro que a maioria das pessoas. No entanto, elas também foram ensinadas a ajudar as outras pessoas sem levar em consideração o fato de serem ricas ou pobres. Então, com um encolher de ombros, os 3 caminharam até a velha mendiga. Norma levantou o saco de madeira de suas costas, enquanto M e Ernest apoiaram cada um de um lado os braços da mulher e caminharam junto dela. A velha mendiga deu um sorriso desdentado e apontou para outro beco a cerca de meio quilômetro mais adiante. Os 3 irmãos esperavam ajudar a velha senhora até um prédio próximo. O beco que ela apontava estava mais distante do que eles pretendiam ajudá-la. No entanto, eles a levariam com segurança até lá. Enquanto caminhavam pela rua, M e Ernest, vestidos com suas melhores roupas, guiavam a senhora vestida em trapos esfarrapados, enquanto Norma também, usando a melhor roupa de domingo, seguia atrás com uma pilha de madeira pendurada na parte de trás de seu sobretudo. O que eles não tinham percebido era que no ritmo em que a senhora caminhava, outras pessoas saindo da igreja em seu caminho para casa os alcançariam. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Um por um, os membros da igreja olharam para o estranho grupo ao passarem por eles. M sentiu seu rosto ficar mais quente à medida que cada pessoa da igreja passava por eles, e em especial quando uma mulher apressou seus filhos para o outro lado da rua para evitar encontrar com os 4. Embaraçados, M e os irmãos mantiveram a cabeça abaixada, nem olhavam um para o outro e esperavam que ninguém mais importante chegasse e os visse. Havia uma fonte no centro da rua e, tentando tirar a mente do fato de estar andando ao lado da velha mendiga, M a estudou com detalhes. Ela era feita de blocos de pedras cortados e a água espirrava de 3 bicos no centro. Enquanto a estudava, M de repente parou. Alguém estava falando com ela.
ela claramente ouviu uma voz dizer: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Amy virou-se para ver quem estava falando. Não havia ninguém por perto. Contudo, ela ouvira uma voz de forma alta e clara. Perplexa, ela continuou a caminhar de braço dado com a senhora idosa. Enquanto continuava, algo parecia bem diferente dentro de si. Amy não estava mais envergonhada. Na verdade, ela começou a caminhar com a cabeça erguida para que todos a pudessem ver. O trio acompanhou a velha senhora até onde ela queria ir e depois correu para encontrar sua mãe e as outras crianças, de forma a terminar a caminhada até sua casa. Depois do almoço, Amy foi para o seu quarto. Ela se ajoelhou junto à sua cama. Ela sabia que as palavras que ela tinha ouvido na fonte eram da Bíblia. E, por fim, ela as localizou em sua pequena edição de couro. As palavras eram de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 14. Amy os leu de novo. O que significavam para ela? Amy sempre soubera desde muito cedo que Deus a amava, mas ela começou a se perguntar como o fato dela saber que Ele a amava mudava a maneira como ela agia todos os dias. Depois de várias horas de oração e meditação, por fim, Amy decidiu que sabia o que as palavras do versículo significavam. Por um lado, ela não perderia mais tempo com coisas que não fossem importantes aos olhos de Deus. Quando todas as coisas que ela havia feito em sua vida fossem julgadas por Deus, no último dia, ela queria que fossem consideradas valiosas. Ela queria que fossem vistas como ouro e prata, não feno e palha. Assim, ela nunca mais se preocuparia com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Se o que estava fazendo fosse agradável a Deus, isso seria suficiente para ela. Se as outras pessoas, mesmo outros cristãos, não queriam caminhar ao lado de mendigos, o problema era deles. No entanto, Amy caminharia com eles e o faria com orgulho. Por fim, quando desceu as escadas para jantar, Amy tinha um novo propósito no coração. Um propósito que levaria a mudanças muito incomuns em sua vida. Amy sempre foi gentil. Quando menina, ela visitara Belfast uma vez com sua mãe. Durante a visita, elas pararam em um salão de chá para tomar uma xícara de chá e comer alguns bolinhos. Enquanto comiam, Amy percebeu uma menina mendiga e suja com o nariz pressionado contra a janela do salão. A menininha, pobre e sem comida, estava olhando para a pequena menininha rica que tinha um prato cheio. O olhar no semblante da menina afetou profundamente o coração de Amy. Quando Amy voltou para casa, ela se sentou na frente da lareira e escreveu uma promessa à menina. Quando eu crescer e tiver dinheiro, sei o que vou fazer. Vou construir um lugar encantador para meninas pequenas como você. Amy também era gentil com os animais. Ela não aguentava vê-los sofrer. Uma vez a caminho das orações com a família, ela viu um rato se afogando em um balde de água. Sem pensar duas vezes, ela pegou o rato e o colocou no bolso de seu avental. Infelizmente, o rato fez um barulhinho quando seu pai estava orando e Amy foi punida por interromper a paz do momento. No entanto, ela salvou a vida do rato, então o castigo valeu a pena para ela. Mesmo tão amável quanto Amy tinha sido no passado, havia algo diferente nela agora. Ela não seria gentil apenas por ser o certo a fazer. Ela seria gentil porque Deus lhe pedira para ser gentil com as pessoas amadas por Ele. As duas irmãs mais novas de Amy ficaram maravilhadas com a mudança nela. Elas chamaram sua nova atitude de os entusiasmos de Amy. E Amy estava entusiasmada.
Havia tanto para fazer, tantas pessoas que ela sabia que Deus queria que ela amasse e para as quais fosse gentil. Enquanto Amy queria aprender mais sobre Deus, ela também queria ajudar os outros a aprender sobre Ele. Nas tardes de domingo, ela vagava pelas ruas e convidava as crianças locais para a casa da família Carmichael, onde realizavam uma reunião infantil. As crianças cantavam e batiam palmas, e Amy lia as histórias bíblicas e lhes dizia como Deus as amava. Enquanto Amy estava ocupada com as crianças, a senhora Carmichael fazia sanduíches e limonada para que todas comessem quando a reunião terminasse. Algumas crianças que vinham aos domingos à tarde queriam saber ainda mais sobre Deus. Então Amy começou o Clube Vigília da Manhã. O clube se reunia aos sábados pela manhã. E para todas as crianças que queriam se juntar ao clube, Amy dava um cartão azul em branco com bordas douradas. No cartão, as crianças escreviam uma promessa de que elas separariam um tempo todos os dias para orar e ler a Bíblia. Quando elas assinavam o cartão de compromisso, elas o devolviam a Amy. Todos os sábados de manhã depois disso, elas se reuniam e discutiam o quão bem elas estavam mantendo suas promessas. Todos, mesmo os 2 irmãos mais novos de Amy, esperavam com ansiedade pelas reuniões do clube Vigília da Manhã. Amy parecia capaz de se divertir tanto quanto eles enquanto conversavam e aprendiam uns com os outros. Amy e sua amiga Eleanor também dirigiam uma escola noturna para meninos. A escola se reunia às segundas à noite e Amy e Eleanor ajudavam os meninos que precisavam trabalhar nas fábricas durante o dia com a leitura e escrita. Elas encerravam todas as noites com um culto de boa noite, culto durante o qual Amy lia a Bíblia e orava. Às vezes o pai de Eleanor, o Dr. Montgomery, vinha e as ajudava. Ele também se oferecia na missão da cidade de Belfast e logo percebeu que Amy estava muito mais interessada em fazer a obra de Deus que participar das atividades sociais normais para jovens de 18 anos. Mais tarde, o doutor começou a convidar Amy para ir com ele visitar as favelas de Belfast nos sábados à noite. Amy não conseguia pensar em nada mais que ela preferisse fazer. E assim, nas noites de sábado, Amy entrava em um mundo diferente, o mundo das favelas de Belfast, onde foi apresentada a coisas nunca vistas antes. Ela havia visto mendigos nas ruas, até ajudar alguns deles, mas ninguém se incomodara em dizer a ela quão desesperadora era a vida dessas pessoas ou o que faziam para se manter vivas. Outra coisa que Amy descobriu nas favelas era o cheiro. Havia um cheiro de cascas apodrecidas de vegetais que haviam sido jogadas na rua das janelas do 2º andar, o cheiro de banheiros improvisados criado na entrada das casas ou ao lado das escadas de alguns prédios, o cheiro das fogueiras esfumaçadas onde homens bêbados se amontoavam no meio da rua para se aquecer. Amy estremecia com o que ela via e podia cheirar. Em sua imaginação mais louca, ela nunca imaginara que os seres humanos poderiam viver dessa maneira. Em uma noite de sábado, enquanto Amy e o doutor se dirigiam para as favelas e distribuíam pães e folhetos evangélicos, uma pequena menina de olhos azuis, usando um vestido esfarrapado, caminhou até Amy e começou a implorar por comida. Quando Amy olhou para ela, uma velha senhora com a cabeça envolta em um chale deu um passo à frente e pegou a garota. Quando a mulher se virou para se afastar com a criança em seus braços, Amy se chocou. O chale caiu do rosto da senhora e ela viu que a mulher não era velha. Provavelmente ela tinha a mesma idade de Amy. Que tipo de vida essa mulher levara para que tivesse as costas tão envergadas e o rosto tão marcado quando ela não podia ter mais de 20 anos? Depois da distribuição de todos os pães e dos folhetos, Amy fez ao doutor a pergunta em que estivera ponderando.
O doutor lhe contou que essas mulheres eram conhecidas como capuzinhos. Ele lhe explicou que as capuzinhos, muitas delas com apenas 10 anos de idade, trabalhavam 12 horas por dia nos moinhos de linho, pela qual Belfast era famosa. O linho irlandês, as camisas irlandesas, as cordas irlandesas, todos estavam entre os de melhor qualidade do mundo e ainda assim seu preço de compra era barato. Os produtos eram baratos porque as meninas que trabalhavam nas fábricas eram mal pagas pelo trabalho. A maioria nem sequer ganhava dinheiro suficiente para comprar um chapéu. Então elas puxavam o chale sobre a cabeça quando saíam no frio, e assim receberam o apelido de capuzinhos. Amy não conseguia parar de pensar nas capuzinhas. Algo tinha que ser feito por elas. Pouco a pouco ela criou um plano. Por que não começar a realizar reuniões aos domingos pela manhã para as capuzinhos, como as que se realizava para as crianças do bairro aos domingos à tarde? Ela decidiu que o salão da igreja presbiteriana seria um ótimo lugar para realizar reuniões. O salão da igreja tinha muito espaço e Amy estava certa de que todos na igreja adorariam vê-lo usado para alcançar os cidadãos menos afortunados de Belfast. Amy visitou o Dr. Park, o pastor da igreja, e pediu-lhe permissão para que as meninas capuzinhas se reunissem aos domingos pela manhã para um estudo bíblico e oração no salão da igreja. Se o Dr. Park pensou que aquela era uma boa ideia, ou se tentou dissuadir Amy que aquilo era impossível, ninguém sabe ao certo. Contudo, o pastor deu sua permissão para Amy realizar as reuniões das capuzinhos no salão da igreja. Alguns membros da congregação não ficaram felizes quando descobriram que a ralé de Belfast usaria o salão da igreja. Muitos membros da igreja, até mesmo alguns amigos que conheciam a família Carmichael por muito tempo, não conseguiam entender por que Amy gostava de se associar com as capuzinhos e muito menos trazê-las para a igreja. Alguns se perguntavam se Amy estava ciente de que as capuzinhos cheiravam mal e tinham pulgas e piolhos, e se algumas de suas pulgas e piolhos se arrastassem para o mobiliário da igreja. Em pouco tempo, o Dr. Park começou a ser visitado com certa regularidade por membros da igreja que o exortavam a retirar a permissão para que Amy usasse o salão da igreja para suas reuniões. E toda vez o Dr. Park se recusava a fazê-lo. Frustrados com a resposta, alguns membros da igreja foram até Amy e lhe contaram o que pensavam a respeito de suas reuniões com as meninas capuzinhos. Amy não se importava com o que as pessoas pensavam. Desde o dia em que ela ouvira a voz na fonte, ela não se importava mais com o que ninguém pensava dela. Tudo o que ela queria fazer era agradar a Deus e compartilhar o seu amor com os outros. Todos os seus entusiasmos e suas responsabilidades em torno da casa mantinham Amy muito ocupada. Em setembro de 1886, a mãe de Amy decidiu que sua filha precisava de férias. Amy escolheu ir para a Escócia e ficar com uma velha amiga da escola, Sarah McCullen. Enquanto esteve na Escócia, as duas meninas viajaram para Glasgow para uma reunião Keswick. Keswick era, na realidade, o nome de um lugar na Inglaterra, onde, 12 anos antes, haviam ocorrido algumas grandes reuniões cristãs em tendas. Daí em diante, o mesmo tipo de reuniões tinham sido realizadas em todas as ilhas britânicas, e elas se tornaram conhecidas como reuniões Keswick. Amy ouvira falar muito sobre essas reuniões, e enquanto estava sentada e ouvia o palestrante, ela esperava que algo maravilhoso acontecesse consigo. No entanto, nada aconteceu. O orador era interessante, contudo, Amy não considerou nada do que ele dissera particularmente poderoso. Sarah, por sua vez, estava sentada com os olhos arregalados e brilhantes,
olhando para o pregador e balançando a cabeça, concordando com tudo o que ele dizia. Enquanto Sarah estava totalmente absorvida na reunião, Amy estava sentada pensando em quão apertados seus sapatos estavam. Seu estômago roncava e ela esperava que o pregador terminasse logo para poder ir almoçar. Amy havia ouvido tantas histórias maravilhosas de como as pessoas sentiam Deus nas reuniões que se sentia desapontada. Ela se perguntava se não estava conseguindo ou se as pessoas haviam exagerado sobre o que experimentaram nas reuniões. Antes que ela pudesse se decidir sobre a resposta para esta pergunta, o pregador terminou o sermão, fechou a Bíblia com uma batida seca e se sentou. O dirigente da reunião se levantou para encerrar o culto com uma oração. Ó Senhor, ele começou. Nós sabemos que Tu és capaz de nos impedir de cair. As palavras atingiram Amy como um raio. Deus era capaz de impedi-la de cair. A mente de Amy se concentrou com grande força nesse pensamento. Mesmo depois de o dirigente terminar a oração e todos começarem a sair, Amy ficou perdida em pensamentos profundos. Por fim, Sarah precisou colocá-la de pé, mas mesmo assim Amy não queria sair. Pela primeira vez depois de caminhar com a velha mendiga e passar pela fonte, Amy sentiu como se Deus tivesse falado de modo direto com seu coração. Ele evitaria que ela caísse, não importando aonde ela fosse, o que fizesse ou o que acontecesse com ela. Enquanto fizesse o que quer que fosse, Deus não a deixaria cair. E se Deus não a deixaria cair, não havia nada que ela não poderia fazer. Amy mal podia esperar para voltar a Belfast. Ela tinha planos grandes planos para o futuro.